Jesus chega a Betânia, e o ambiente já está carregado como se a própria cidade estivesse de luto. O silêncio nas ruas parece anunciar que algo irreversível já aconteceu. Marta corre ao encontro dele, com o rosto marcado por lágrimas e dor profunda. Sua voz sai quebrada, misturando fé, desespero e cobrança silenciosa. Ela diz que se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro ainda estaria vivo. Cada palavra carrega o peso de dias de sofrimento. Jesus a olha em silêncio, sem pressa, sem explicação imediata, como se estivesse segurando algo muito maior do que todos conseguem entender. Maria permanece em casa, imersa em luto, sem forças para sair, até que finalmente é chamada para ir até Jesus. Quando ela chega, cai aos seus pés, chorando intensamente. E o ambiente inteiro parece congelar diante daquela dor. A multidão observa em silêncio absoluto, sem saber como reagir. O sofrimento é tão profundo que nenhuma palavra parece suficiente. Jesus olha para Maria e então algo inesperado acontece. Ele também se emociona e começa a chorar. A cena causa espanto em todos ao redor, porque ninguém esperava ver o mestre em lágrimas. Eles seguem juntos até o túmulo em silêncio pesado. Cada passo parece mais lento, como se o próprio tempo estivesse hesitando. O túmulo está fechado por uma grande pedra, e o clima se torna ainda mais tenso, quase sufocante. Jesus pede que removam a pedra, e o medo imediatamente se espalha entre os presentes. Marta hesita, lembrando do cheiro, da morte, do impossível. Sua fé luta contra a realidade diante dos olhos. Mesmo assim, a pedra começa a ser movida lentamente. O som ecoa como o início de algo irreversível. O silêncio toma conta de tudo, absoluto, pesado. Ninguém respira, ninguém se move. Jesus olha para o céu e ora em voz alta. Sua voz traz uma autoridade que ninguém consegue ignorar, então ele chama pelo nome. Lázaro. Pausa longa. O silêncio se torna absoluto, como se o mundo tivesse parado. Nem o vento parece existir naquele instante. Um som surge de dentro do túmulo, fraco, impossível, como se algo estivesse voltando contra todas as leis da natureza. Lázaro começa a se mover, ainda envolto em faixas funerárias, e então sai vivo, diante de todos. O choque explode na multidão em gritos, lágrimas, incredulidade. O impossível acaba de acontecer diante dos olhos de todos. Marta e Maria correm em direção a ele, chorando, agora de alegria absoluta. O desespero se transforma em milagre vivo diante de todos. Jesus permanece em silêncio, porque o que precisava ser feito já foi revelado. A multidão ainda está paralisada após ver Lázaro sair do túmulo, como se o mundo tivesse mudado de regra em um único instante. Alguns recuam em medo, outros se aproximam em lágrimas e espanto. Ninguém consegue decidir se aquilo é alegria ou algo além da compreensão humana. Os fariseus observam de longe, e o medo começa a se transformar em decisão, porque agora o que aconteceu não pode mais ser ignorado nem controlado. A notícia se espalha rapidamente por toda a região, como fogo atravessando cidades e corações em questão de horas. Pessoas começam a correr para Betânia, apenas para ver com os próprios olhos. A curiosidade vence o medo em muitos corações. Lázaro ainda está ali, vivo, caminhando, respirando. Cada passo dele confirma que a morte perdeu seu domínio naquele lugar. Marta chora sem conseguir parar, agora em uma mistura de choque e alegria absoluta, como se seu coração não soubesse mais diferenciar dor de milagre. Maria observa Lázaro de perto, tocando seu rosto, tentando confirmar a realidade. Cada gesto dela é silencioso, como se o mundo ainda estivesse em suspensão. Jesus permanece calmo, observando tudo sem exaltação, como se aquilo fosse apenas um sinal de algo ainda maior por vir. Os discípulos se entreolham sem conseguir encontrar palavras para o que viram. A fé deles está sendo reconstruída diante dos próprios olhos. A cidade inteira começa a se dividir. Alguns acreditam com força, outros se assustam com o poder que testemunharam. Os líderes religiosos se reúnem novamente em segredo, mais tensos do que antes. Agora não é apenas dúvida, é medo de perder completamente o controle. Decisões começam a ser discutidas em voz baixa. Olhares pesados revelam que algo definitivo está sendo planejado. Enquanto isso, Jesus segue caminhando entre o povo, e cada pessoa que o vê sente que está diante de algo impossível de conter. Lázaro se torna prova viva do milagre, e também um símbolo que não pode ser ignorado. Sua existência agora muda o destino de todos ao redor. A tensão espiritual cresce como uma tempestade invisível, como se o mundo estivesse entrando em uma nova fase sem retorno. O nome de Jesus se espalha ainda mais, atravessando fronteiras e cidades vizinhas.
levando consigo o testemunho de que até a morte obedece à sua voz. E naquele dia, nada permanece comum, porque depois de Betânia, ninguém mais consegue olhar a vida da mesma forma. A tensão continua crescendo entre os líderes religiosos, e agora não é mais apenas medo, mas urgência em agir. Eles se reúnem em segredo novamente, e cada palavra parece mais pesada do que a anterior. O milagre de Lázaro já se espalhou demais para ser contido. Enquanto isso, Lázaro continua vivo diante de todos, e sua presença se torna uma prova impossível de negar. Pessoas começam a segui-lo também, apenas para ver o homem que voltou da morte. A curiosidade se transforma em multidões cada vez maiores. Jesus permanece em silêncio enquanto caminha, como se estivesse avançando para algo que ninguém ainda compreende completamente. Os discípulos tentam manter a calma, mas a confusão cresce dentro deles. Cada milagre parece abrir mais perguntas do que respostas. A cidade inteira entra em estado de agitação espiritual. Ninguém consegue mais tratar aquele evento como algo comum. Alguns acreditam com força renovada. Outros começam a sentir medo do que esse poder significa para o futuro. Marta e Maria continuam ao lado de Lázaro, agora tentando entender a nova realidade. A dor anterior foi substituída por uma reverência silenciosa e intensa. Lázaro tenta explicar o que aconteceu, mas suas palavras falham, como se não existissem termos humanos para descrever o além. Os líderes religiosos intensificam suas reuniões secretas, e agora o tom já é de decisão inevitável, não apenas discussão. Eles entendem que o movimento está crescendo rápido demais, e que algo precisa ser feito antes que percam completamente o controle do povo. Enquanto isso, Jesus segue ensinando e caminhando entre as multidões. Cada passo dele agora atrai ainda mais atenção e reverência. A fama do milagre ultrapassa a região, chegando a lugares onde apenas rumores sobre ele circulavam antes. A sensação geral é de que algo maior está se aproximando, como se aquele milagre fosse apenas o início de uma mudança muito maior. E mesmo assim, há uma calma estranha em tudo o que acontece, como se o destino já estivesse sendo conduzido para o próximo grande evento.